Boa noite a todos e a todas. Pelo que vocês estão já percebendo, né? Hoje vai ser outra aula espetáculo, né? Parafraseando a Ariane Suassuna, de professor Ângelo. Então, a gente combinou mais ou menos alguns assuntos que fossem mais caros, né? A professor Ângelo, e que eu me enrolasse mais. Então, vai ficar a cargo dele também falar sobre o direito na Idade Média, né? Um período tão extenso quanto o da aula passada, né? Para tentar concentrar os 1000 anos em uma aula. Mas aqui, esse curso de História é trem-bala, né? É trem-bala parceiro, né? Como aquela música diz. Então, pessoal, eu já passo a palavra novamente ao professor Ângelo, para ele fazer suas considerações. Professor Ângelo, mais uma vez, obrigado pelo apoio, né? E, assim, a primeira aula foi um sucesso, agora, então, eu estava dizendo ao professor Ângelo que vai ficar difícil o meu retorno, né? Eu vou precisar de, pelo menos, seu apoio moral aí para o pessoal me aceitar nas aulas que vêm. É isso. Eu acho que minha internet aqui, ela tá... Vocês estão me escutando, pelo menos, assim? Tá todo mundo conseguindo me escutar? Agora sim, Okay, mas houve um delayzinho aí. Eu acho que minha internet ela tá um pouco instável hoje, já vinha notando ao longo do dia. Então, se eventualmente eu travar alguma coisa ou se ficar cortando muito, vocês, por favor, aí me avisem, podem falar no chat, ou podem falar, enfim, até ligar o microfone mesmo e avisar, só para eu ficar ciente realmente. Eu imagino que a imagem esteja bem ruim mesmo, mas se pelo menos o som estiver bacana, eu acho que já vale, né? Até porque eu vou, mais uma vez, tentar aqui compartilhar minha tela, já estou aqui com 2 contas, como o Carlos falou na aula passada, vamos ver se hoje a gente consegue, e vou tentar espelhar a tela aqui diretamente do computador para ver se dá certo, tá bom, gente? Então, vou aqui já dividir a tela com vocês. Só selecionar aqui onde está a apresentação. Não está aparecendo. Não sei se é essa tela aqui. Só um segundinho, viu, gente? É essa mesmo. Só botar aqui no Prezi. Vamos ver se aparece aí para vocês. Acompanhando aqui pelo meu... Está aparecendo. Acredito que está aparecendo aí para todo mundo, não é isso? Tá. Pronto, pessoal. Então, boa noite a todas e todos. Mais uma vez, um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Uma missão árdua, mas que eu tentarei aí cumprir com o máximo de excelência possível, que é conversar um pouquinho com vocês sobre o direito na Idade Média. Vou tentar, juro que tentarei ser o mais breve possível, porque eu queria ver se no finalzinho, acho que a gente não vai conseguir discutir realmente assim, mas pelo menos lançar algumas reflexões também, como eu fiz na aula anterior, para, enfim, de toda forma, deixar alguns questionamentos, né, e tentar contextualizar o máximo possível com as nossas, não vou dizer as nossas vivências, mas pelo menos com aquilo que nos é ensinado ao longo de uma graduação em Direito, né. Falar em Direito da Idade Média ou na Idade Média é uma tarefa, como o Morton estava dizendo, muito árdua, né, porque, mais uma vez, como na aula passada, a gente vai ter aí um recorte histórico muito amplo, né? A gente vai ter aí um período histórico bastante extenso e onde o mundo está acontecendo 2 coisas diferentes no mundo, né? Porque no Ocidente está acontecendo uma coisa, no Oriente está acontecendo outra coisa completamente diversa. Então, essa abordagem que a gente tem aqui, querendo ou não, é uma abordagem que é bastante, assim, dentro de uma perspectiva, uma tentativa mais didática de sintetizar o conteúdo, mas vale a ressalva que é uma perspectiva muito eurocêntrica, é uma perspectiva bastante centrada no que estava acontecendo no Ocidente, especificamente, né? E aí falar sobre direito da Idade Média ou na Idade Média
necessariamente nos remete à necessidade de falar um pouco sobre o direito germânico, nos remete à necessidade de falar também sobre o direito canônico, e na aula passada a gente falou já sobre o direito em Roma, então isso vai nos poupar, de certa forma, algumas discussões, né? Qual é o objetivo da nossa aula? O objetivo da nossa aula, de certa forma, é responder essa pergunta, essa duvidazinha que está aí lançada para vocês, né? Ou seja, com o fim do Império Romano, né? Ou seja, ou a derrocada, digamos assim, do... Boa noite, Alisson. Com a derrocada do Império Romano, o que danado vai acontecer com todo aquele calhamaço de normas, né, que foram produzidas ao longo de praticamente um milênio? Ou seja, como vão passar a se comportar os povos de uma parcela que, querendo ou não, é uma parcela significativa do mundo, né? Que até aqui a gente terminou estudando. Então, a gente precisa entender que, com a derrocada do Império Romano, a gente vai ter aí um fenômeno, em um primeiro momento, de fragmentação muito grande, e a gente vai ter um rearranjo, de certa forma, digamos assim, de povos, de tribos, de comunidades, de clãs, ao redor do mundo, né? Principalmente aí, como eu falei para vocês, na Europa. No Oriente, a gente vai ter ali a permanência, de certa forma, de uma unidade mais centrada em razão do Império Bizantino, mas na porção mais ocidental da Europa, a gente vai ter ali uma modificação bem substancial, né? E aí, por isso, o nosso objetivo central é, de certa forma, responder alguma dessas questões. Se alguém não estiver conseguindo acompanhar, tá, gente? Ou se vocês precisarem que eu repita alguma coisa, por favor, vão se manifestando aí no chat, ou podem abrir microfone, não tem problema nenhum em me interromper, fiquem muito à vontade. Tranquilo? Tá tranquilo, o som e o slide tá perfeito. Beleza, ótimo. Eu tentei, de certa forma, gente, sintetizar nessa introdução 5 pontinhos que eu acho que são muito, muito essenciais para a gente entender, de certa forma, o contexto geral que a gente vai ter sobre direito nessa faixa histórica. Acho que se a gente entender esses 5 pontos, as outras questões são questões que terminam sendo um pouco mais específicas, né? O primeiro ponto é esse tal ou esse danado do princípio da personalidade do direito. E aí eu preciso que vocês tentem, de certa forma, se transportar um pouquinho para o que estava acontecendo na Europa nessa época, né? O que acontecia? A gente tinha ali a civilização romana, o Império Romano, uma porção territorial muito extensa, né? Como a gente viu um pouco na aula anterior, que vai entrar em derrocada, né, por N fatores econômicos, fatores políticos, esgotamento de paradigma total. E, sobretudo, nessa porção mais ocidental, a partir do início dessa derrocada, o que vai acontecer é que povos externos, que alguns livros vão chamar de povos bárbaros, mas eram, sobretudo, os povos germânicos, né? Francos, burgúndios, visigodos, Agora congelou. É isso que eu ia dizer, aqui também deu uma travada. Eu acho que alguém está maratonando no Netflix aí na sua casa, viu, Ângelo? Gente, por algum motivo, vocês estão me escutando? Estamos. Por algum motivo, meu celular aqui, ele deu uma travada. Faz parte. Ele disse aqui que estava num pico de temperatura e simplesmente parou. Eu vou esperar que ele retornar, mas se vocês estiverem me ouvindo, eu vou tentar seguir aqui na apresentação para a gente não perder tempo. Eu acho o som tá ótimo. Só queria saber se a tela está aparecendo ainda para vocês. Aí. Tá. Introdução do direito medieval, tá. Pronto, beleza. Então, eu vou continuando aqui. Quando o meu celular, por algum motivo, ele resolver retornar, aí vocês voltam a me ver também, tá certo? Então, gente, como eu ia falando para vocês, eu não sei até que ponto parou,
até vocês pararam de escutar, mas em razão dessas modificações, né, ou melhor, em razão dessa derrocada do Império Romano, esses variados povos, eles passaram a ingressar, né, a adentrar no espaço que era até então do Império Romano, e voltou agora. Vou tentar entrar devagarzinho aqui. Eles foram, de certa forma, adentrando nesse território, e aí eu preciso que vocês entendam que, como eram povos, né, muito diferentes entre si, né, que tinham costumes próprios, enfim, uma cultura própria, especificamente, o que passa a acontecer é que passa a existir um princípio que a gente pode chamar de princípio da personalidade do direito, né? Quando eu estou falando em princípio da personalidade do direito, eu estou dizendo o seguinte: olha, independentemente desses povos eles estarem migrando, né, eles estarem em transição, de certa forma, ao longo do território europeu, o direito que se aplicava a eles era basicamente o direito das, enfim, as regras jurídicas, os costumes que eram aplicáveis ao seu próprio povo, né? Então, apesar, por exemplo, dos francos talvez andarem um pouco, ou dos burgúndios andarem um pouco, ou dos visigodos, ou enfim, todos os povos que a gente pode listar aqui como povos germânicos, eles migrarem, de certa forma, ou se expandirem por onde anteriormente eram as faixas do território do Império Romano, o direito que eles continuavam aplicando às pessoas que faziam parte desse povo era o direito da sua origem, da sua comunidade. E isso é muito importante, porque isso, por um lado, permite que o direito germânico ele tenha contato com o direito romano, em sua essência, assim, né, no que existia até então naquela época, e isso permite também a própria sobrevivência do direito romano naquelas áreas onde a população, apesar da derrocada do Império Romano, a população que ali ainda se constituía em maioria era a população, né, eram considerados, até a derrocada do Império, cidadãos de Roma. Né? Então, isso permite que o direito romano ele sobreviva enquanto costumes em algumas regiões, né, na Itália, um pouco ao sul da França, salvo engano, na Espanha, e permite também esse contato do direito germânico com o direito romano e, necessariamente, a dita evolução jurisprudencial, ou o amadurecimento, digamos assim, desses direitos, por assim dizer. Então, esse é um ponto importante, esse é um ponto essencial para que vocês possam entender que, nessa época, é uma época de também muito contato entre diferentes costumes, entre diferentes regras jurídicas, justamente em razão desse princípio da personalidade do direito. Um segundo ponto importante é a questão da ascensão do cristianismo e, necessariamente, a ascensão do direito canônico. O que é que eu quero dizer com isso? O cristianismo, antes de se tornar, digamos assim, uma religião permitida e, posteriormente, oficial no Império Romano, ele já foi se difundindo ali, né, nos primeiros séculos depois de Cristo, propriamente. Né? E aí, a partir do momento que o cristianismo ele foi se difundindo enquanto uma religião dentro do Império Romano, ele saiu das camadas mais populares, né, das camadas puramente plebeias, digamos assim, da civilização romana, e ela passou a alcançar outros estratos da sociedade que existiam em Roma à época, né, até alcançar os estratos mais altos. Então, isso permitiu que lá por volta de 300 depois de Cristo, tivessem dois éditos que são responsáveis pela consolidação do cristianismo enquanto uma religião de proporções continentais, né? Eu diria até talvez mais continentais, considerando a vastidão do Império Romano. Então, primeiramente, através de Constantino, quando em 313 depois de Cristo, ele edita, né, ele, digamos assim, decreta o Edito de Milão, que vai assegurar a liberdade de culto àqueles indivíduos que eram cristãos e que até então eram perseguidos por serem cristãos, e 60 anos depois, Teodósio está lá tranquilão e diz, bom, agora todo mundo pode ser cristão, digamos assim, né? Pode exercer a sua liberdade de culto, mas eu quero ir além. Então, a partir de agora, o cristianismo, além de você poder cultuar e tudo mais, o cristianismo agora é a religião oficial do Império Romano. Pá, hashtag pronto, falei. E aí, a partir desse ponto, né, mesmo com a queda do Império Romano, o que acontece é que o cristianismo ele vai se difundindo durante essa vasta faixa territorial que existia do Império Romano, e necessariamente, né, mesmo com a queda do Império Romano, mesmo com a lógica
de que existia ali uma sociedade laica ou algo nesse sentido, a bem da verdade, a igreja, na medida que ela vai se consolidando como uma instituição hegemônica, né, os valores por elas defendidos, elas também passam a se tornar valores dessa dita sociedade laica, né, que passa, portanto, a influenciar as leis, e nesse esgotamento de paradigma e surgimento de um novo através, digamos assim, da Idade Média, né, ou do avançar da Idade Média, o que a gente vai visualizar, portanto, é a consolidação, o surgimento, a estruturação do direito canônico, que é uma das, digamos assim, uma das nossas grandes fontes de investigação na aula de hoje. Tranquilo? Até agora todos acompanham? Sim, Boas? Beleza. Tranquilo. Além disso, pessoal, nós temos do outro, digamos assim, no outro polo, né, desse encontro que vai ser promovido pelo direito medieval, o que a gente vai perceber do outro lado são as qualificações dos reis germânicos, né, mas que a literatura científica costuma chamar de reis bárbaros. Né, e aí, consequentemente, o dito direito germânico que vai entrar em contato com o direito canônico. Lá por volta de 500 depois de Cristo, alguns reis bárbaros ou reis germânicos, né, eles realizaram uma série de compilações do próprio direito romano. Por quê, pessoal? Entendam que o que Justiniano fez também é uma coisa que ficou desconhecida no Ocidente até o século XII. Então, a lógica do Corpus Iuris Civilis, que a gente viu no finalzinho da aula anterior, é uma coisa muito presente, ainda viva, por exemplo, quando vocês vão dar uma olhada na porção mais oriente do planeta, por exemplo, no Império Bizantino, mas em todo o Ocidente aqui, que é o que a gente vai trabalhar com mais profundidade na aula de hoje, o Corpus Iuris Civilis ele não era algo muito conhecido. Né? Então, é época de uma série de compilações desse próprio direito romano, e meio que a compilação dele já inserida, ou de certa forma permeada por alguns costumes desses povos germânicos. Pode repetir aí que travou legal aqui. Vixe, posso sim. Travou a partir de que ponto? Assim, eu não pensei, o meu foi, não travou não aqui, foi... Enfim, Talvez então vou dar uma rebobinada aqui 2 minutinhos atrás. O Corpus Iuris Civilis, que a gente viu no finalzinho da aula passada, ele era desconhecido no Ocidente até o século XII. Né? Aquilo que Justiniano fez, que a gente falou no finalzinho da aula passada, era até então desconhecido. Né? Então, alguns reis bárbaros, germânicos, né, por volta ali de 500 depois de Cristo, fizeram algumas compilações desse direito romano, permeado já por algumas questões do próprio direito germânico, né? Eu coloquei para vocês aí alguns exemplos, mas são só alguns dos muitos exemplos, na verdade, né? A gente tem o Édito de Teodorico, né, que é promulgado pelo rei dos ostrogodos na Itália, a gente tem a lei romana dos burgúndios, a gente tem a lei romana dos visigodos, enfim, tem uma série de leis, né, uma série de compilados, na verdade, do que chegou do direito romano até esses povos que estavam nessa porção mais ocidental do globo, né? E isso, de certa forma, além de subsistir em alguma parcela da Europa como costume, não necessariamente através dessa compilação, também subsiste ao longo da Idade Média através dessas compilações que são feitas pelos reis germânicos, né? Esse é um ponto importante para que a gente possa entender lá na frente como esse direito romano ele volta 7 séculos depois, 8 séculos depois do fim, digamos assim, né, do Império Romano, ou pelo menos do apogeu do que se tinha em mente como Império Romano. Então, esse é o terceiro ponto, terceira pedra basilar, digamos assim, para a gente guiar as nossas investigações, os nossos debates na aula de hoje. E os últimos 2 pontos estão ligados com a divisão da Idade Média. Aí é uma questão, assim, eu vou falar bem por cima mesmo, porque é uma questão mais de história geral, quando a gente está aprendendo história geral, mas o que a gente precisa ter em mente é que a Europa ela vai passar por um movimento, né, que é um movimento pendular. Vou tentar entrar aqui de novo, mas acho que meu celular vai esquentar. Acho que é por causa do local. Vou ligar aqui.
Seu microfone está desativado. Tá sem som. Pronto, agora sim. Perfeito. A verdade Tá dando eco. eu desliguei desliguei o microfone e esqueci de desligar a caixa de som aqui. Aí ia ficar esse eco infinito. Então, gente, voltando para cá, então essa divisão histórica ela é importante para que a gente só possa assim, se situar no que está acontecendo, né? O que vai acontecer na Europa, mais uma vez, eu gosto muito dessa ideia, né, que é a ideia do movimento pendular, que é muito comum quando a gente está estudando história. Por que movimento pendular? Porque, olha só, a gente tinha o Império Romano, digamos assim, né, com a lógica de grandiosíssima concentração de poder e também de territórios, especificamente. E na medida que o Império Romano ele entra em derrocada, se inicia um processo de fragmentação territorial. Então, a Europa ela começa a se tornar, como está aí no slide para vocês, um conjunto de pequenos senhorios, né? Ou seja, pequenos feudos. Essa é a realidade. Por isso, inclusive, a nomenclatura feudalismo, especificamente, né? Então, a Europa ela vai passando por esse processo de fragmentação, então você passa a ter esses pequenos senhorios, né? E aí, o direito, necessariamente, ele passa também a ser afetado por isso, porque o direito, ele deixa de ser aquele direito dependente da figura central de um imperador que, de certa forma, emanava o seu poder de império por uma vasta porção territorial, e o direito ele passa basicamente a ser resumido à relação que tinha o senhor feudal com os seus respectivos servos. E aí, basicamente, era um direito que era pautado em costumes, e quando você tinha alguma questão que você não conseguia resolver com os costumes, você sempre apelava à vontade divina, já que nessa época, né, a Igreja Católica ela passa a ter a gozar, digamos assim, do status de instituição hegemônica, em boa parte, né, sobretudo aí no período que eu estou colocando aqui para vocês, a Alta Idade Média, né, e isso dificulta muito, inclusive, a gente trabalhar dentro de uma perspectiva historiográfica o direito na Idade Média, de uma forma geral, porque tirando se eu retiro o direito canônico, o que sobra de fontes históricas primárias para que eu possa analisar aquele direito do dia a dia, do cotidiano, é muito pouco, porque você tem pouquíssimos escritos jurídicos de fato, né, dessa época, das relações mais cotidianas. Por exemplo, as relações de vassalagem, os contratos de vassalagem, eles eram contratos que eram contratos muito mais verbais, né? E aí, em razão disso, esse tipo de, digamos assim, de oralização das relações, ela impede que você tenha a sua contrapartida, a sua documentação, e inexistindo esses documentos, você passa a ter que usar outras fontes que não fontes primárias para que você possa estudar essas relações, né? Então, você tem um número muito baixo de fontes primárias que não sejam aquelas relacionadas ao direito canônico, né? E aí, digamos assim, dentro desse período histórico que a gente está trabalhando, ainda na Alta Idade Média, o direito romano ele vai sumir, né? E aí sumir, eu coloquei entre aspas, porque realmente é entre aspas, não é que ele deixa de existir, mas nessa porção que a gente está trabalhando, o direito romano ele subsiste muito mais como costume, né? E em regiões específicas, como eu falei para vocês, na Itália, na Espanha, no sul da França, e ele vai ficar ali sobrevivendo, né? Subsistindo, né? Como uma fonte mais acessória e sob a pecha, digamos assim, de ser um direito mais costumeiro. E aí, eu trouxe para vocês esse relatozinho aqui especificamente, que eu acho ele muito interessante, que ele ilustra como eram algumas das relações, ou melhor, como era o cotidiano de boa parte das pessoas que viviam na Europa durante essa época que a gente está trabalhando. Os indivíduos que a gente vai trabalhar, o contexto, digamos assim, o contexto de vida dos indivíduos que a gente está estudando nessa aula de hoje. E aí, para vocês entenderem, a relação que eles tinham com o trabalho e também a relação que eles tinham com a igreja. Então, o que é que esse trecho está dizendo para a gente? Vou ler para vocês. O sábado de um típico camponês na França do século X começa às 5 da manhã. Ele, a esposa e os 4 filhos acordam em sua casa de um único cômodo,
comem mingau de pão e dão início à labuta. O pai e os mais velhos, de 12 e 14 anos, vão para o campo. A colheita de trigo e cevada está atrasada. A família passou os últimos 2 dias cumprindo o trabalho obrigatório nas terras do senhor feudal. Há muito o que fazer. A mãe e os mais novos, de 6 e 8 anos, vão lidar com a horta e as galinhas. Todos fazem uma pausa muito rápido para comer, sempre que possível, peixe. O batente ele só vai terminar quando já está escuro. Eles dormem juntos sobre amontoados de palha, iluminados por velas de sebo e aquecidos por uma fogueira no centro do cômodo. Descansam felizes. Aspas, tá? Esse felizes. O dia seguinte é o único da semana em que a rotina árdua muda um pouco. Seguem o comando dos sinos e vão à missa. Rezam por suas almas e são orientados mais a temer o diabo que a adorar a Deus. Eu depois vou mandar para vocês um plano de aula, que aí tem as referências de onde vocês podem depois checar mais histórias nesse sentido, entendeu? Mas essa daqui ilustra bastante. Eu coloquei aqui até uma pintura que tenta retratar um pouco a época, né? É aí já a formação dos primeiros centros, digamos assim, né? Que depois vão dar origem aos burgos e posteriormente às cidades, né? Já com a formação dos estados, para que vocês tenham uma ilustração, digamos assim, né? Um elemento mais visual para que vocês possam compreender. E, de certa forma, esse trecho aqui anterior, para a gente perceber as condições, porque às vezes a gente vai dizer assim, lá com a Revolução Industrial, na Inglaterra, existia uma grande pobreza nos centros, etc., porque as pessoas migraram do campo. Mas esse regime de exploração, né, de certa forma, de apropriação, digamos, da mais-valia, ele, na verdade, é um regime que historicamente existe desde que a sociedade é sociedade, né? As revoluções posteriores, o capitalismo, ele só vai, de certa forma, institucionalizar isso, sistematizar de uma forma mais bacana. Então, para quem gosta de materialismo histórico, a Idade Média é, talvez, assim, o período mais bacana para vocês entenderem as origens, né, do que posteriormente vai surgir lá na frente como sistema capitalista, né? O pessoal que estuda materialismo histórico geralmente dá uma ênfase muito grande a essa fase da Idade Média. E, para fechar esse ponto inicial sobre a introdução ao direito medieval, nós temos também a Baixa Idade Média, né? E aí é o período já de enfraquecimento desse feudalismo, é o período do movimento pendular contrário, né? Então fomos avançando num processo de fragmentação, de difusão desse poder de império na mão de vários senhorios, e aí a gente está voltando agora no pêndulo, justamente no processo, mais uma vez, de concentração desse poder do império na mão de poucos reis, especificamente, né? Então você tem um processo de concentração de poder e concentração territorial que, no esgotamento desse paradigma, lá no final desse paradigma da Idade Média, vai justamente dar início ao surgimento dos primeiros estados, que é um dos fenômenos que vai marcar o início da modernidade, né? Então, na Baixa Idade Média, é basicamente esse fenômeno que a gente vai observar, e além disso, lá para os séculos XIII e séculos XIV, aproximadamente, a volta do direito romano, justamente atrelado ao surgimento das primeiras universidades, né, Florença, principalmente ali na região da Itália, né, que começa, né, a ensinar não só questões relativas aos ofícios, né, que eram considerados mais nobres naquela época, mas também algumas questões relativas a questões, digamos, de caráter mais intelectual. E aí o direito romano ele termina sendo inserido, ele termina sendo resgatado justamente dentro desse contexto histórico, né? E aí o direito romano, quando ele entra em contato com esse direito germânico e o direito canônico, ele dá origem a uma coisa que a gente vai chamar de direito continental, ou seja, aquele direito que nessa região, nessa parte do continente europeu, é o que vai dar origem ao direito positivo dos ordenamentos jurídicos que vão começar a surgir com o surgimento dos primeiros estados. E a gente chama de direito continental porque na Europa a gente tem um direito numa outra formatação, por assim dizer, que é o direito consuetudinário, né? É o direito da porção da Europa que fica um pouquinho mais afastada, e aí eu realmente não sei se é por uma questão geográfica ou se existe alguma... Eu nunca realmente parei para estudar profundamente isso, então eu não vou fazer uma afirmação leviana nesse sentido, mas que, de certa forma, é um direito que se desenvolve de uma maneira muito diversa, né? A Inglaterra é um ponto, digamos, fora da curva, aqui eu não estou nem fazendo um juízo de valor, se é melhor, se é pior, mas realmente o desenvolvimento do sistema inglês
Travou. Mais uma vez meu celular travou, mas prosseguindo, não vou nem cortar aqui. Como eu estava dizendo para vocês, acho que travou quando eu estava falando especificamente da Inglaterra. Então, o direito na Inglaterra ele termina se desenvolvendo um pouco a revelia do que vinha acontecendo no continente. É por isso que o próprio direito inglês ele é considerado um direito de caráter mais consuetudinário. Enfim, uma coisa que a gente vai estudar, acredito eu, um pouco mais adiante, já na modernidade ou até mesmo na idade contemporânea, né? Mas só para que vocês entendam que existe essa nomenclatura de direito continental, né? Justamente fazendo contraposição ao direito, digamos assim, mais consuetudinário. E aí, dentro desse direito continental, existe essa infinidade, digamos assim, de origens, né, do direito germânico, do direito canônico e do direito romano, né, que vão dar as bases dos ordenamentos que vão surgir na Europa e que, de certa forma, vão influenciar também os ordenamentos que vão surgir na América a partir do século XVIII, do século XIX. Né? Tranquilo? Todos acompanham até aqui? Alguma dúvida em relação a isso? Posso prosseguir? Tranquilo. Dito isso, galera, se tiverem dúvidas, podem falando aí, viu? Eu vou, vez ou outra, aqui abrindo o chat para saber se está acontecendo alguma coisa. Enfim. Prosseguindo, então... Eu posso até dar uma olhadinha, Ângelo, para facilitar, para você selecionar alguma pergunta aqui. Beleza. Gente, se tendo dúvida ou qualquer coisa, vão falando aí, pelo amor de Deus, vão interagindo. Porque se deixar, eu gosto muito dessa parte aqui, eu fico falando, vou falando, e aí eu quero muito conversar com vocês. Se vocês tiverem alguma coisa para contribuir, alguma coisa para falar, vão falando aí, por favor. Eu acho que, inclusive, agora, quando a gente entra aqui no direito germânico, eu selecionei umas coisas justamente para dar uma balançada aí com vocês, porque tem algumas coisas que dá para a gente contextualizar com coisas mais contemporâneas, digamos assim, né? Gente, sobre direito germânico, eu só tenho que responder essas 3 perguntinhas, que são 3 perguntinhas muito simples. O que é o direito germânico? Qual é a sua importância? E quais são as suas principais fontes? Sabendo isso, a gente já sabe aí 90% do que a gente precisa, certo? Trouxe aqui um conceitozinho muito básico, tá? Do que é o direito germânico. E, assim, botem muitos asteriscos, gente, porque, assim, isso aqui está sendo utilizado dentro de uma perspectiva didática introdutória, né? Porque esse é um conceito que pode vir a ser contestado dentro de uma literatura mais crítica, né? Por colocar o direito germânico como um direito ainda tribal, pouco desenvolvido, etc. Porque isso é muito também do olhar de quem está, né, tentando conceitualizar esse, digamos assim, esse direito germânico. Mas, para fins de um conceito didático, o direito germânico, né, ele era considerado um direito que, na sua gênese, era um direito um pouco mais tribal, era um direito menos desenvolvido, né, eu não vou dizer pouco desenvolvido, eu prefiro a ideia de menos desenvolvido, um pouco menos desenvolvido, e responsável por regular ali os aspectos dos variadíssimos povos germanos, como eu falei para vocês, desde a origem nômade deles, tá bom? O que é mais interessante, ou melhor, antes de passar para essa parte, então, só, assim, eu ia pular para as fontes, mas esse avisozinho, essa mãozinha aqui é importante para a gente. Como eu falei para vocês, o direito germânico, ele, de certa forma, ele se destaca como um direito muito importante nesse período histórico que a gente está trabalhando, porque, de certa forma, ele vai ser, junto com o direito canônico e o romano, a base, né, dos ordenamentos jurídicos que vão surgir na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Então, é como se, assim, se eu tirasse o direito germânico, eu estivesse tirando aí uma fatia substancial de toda a base do direito ocidental que a gente vai ter, que vai surgir na modernidade e na Idade Contemporânea. Então, ele é um direito muito essencial, na verdade, certo? Em relação às suas fontes, a gente vai ter aí 4 coisinhas para falar. As 2 primeiras são mais relativas a fontes, digamos, mais secundárias, né? Que são as ditas fontes literais. E aí as fontes literais, elas podem ser as latinas ou germânicas. O que são fontes literais, né, Ângelo? Por que você está dizendo isso? Fontes literais são aquelas fontes que não necessariamente trazem escritos jurídicos, mas são fontes da própria literatura, e é dessa expressão que a gente, é disso de onde a gente tira, que justamente desenham, digamos assim, o contexto daquela época. E aí, a partir desse desenho, dessa fonte literal, a gente consegue extrair elementos para trabalhar tanto variadíssimos aspectos daquelas formatações sociais, no nosso caso aqui especificamente, aspectos do sistema jurídico, né?
Então, aqui a gente tem, por exemplo, os escritos de César, né, quando ele trabalhava a questão da estrutura e da atividade militar dos germanos, os escritos de Tácito, quando ele analisava as instituições germânicas e o seu direito ainda lá no século I, né, quando estavam existindo ali aqueles contatos, né, mais intensos, né, os primeiros, não vou dizer os primeiros contatos, mas os contatos mais intensos entre os romanos e os povos germanos, e diversos autores gregos e latinos. Eu listei só alguns aí, mas na verdade existem variadíssimos. Já as fontes literais germânicas são as próprias fontes dos povos germânicos, né, que eram produzidas, de certa forma, desenhando com um olhar mais interno, né, coisas que existiam, que vão se pautar em lendas, ou em mitos, ou em contos, que eram muito caros a alguns dos povos germânicos daquela época. Eu destaquei aí a lenda dos Nibelungos, especificamente, e coloquei isso aqui, porque eu espero que não seja um choque geracional muito grande eu perguntar para vocês se vocês já assistiram. Não estou nem perguntando se vocês já leram, mas acredito que vocês já tenham assistido, mesmo que não gostem, né, um dos filmes de Senhor dos Anéis. Se vocês puderem me responder isso, só para eu ter um feedback, se eu não estou falando uma coisa muito absurda. Vocês já assistiram Senhor dos Anéis? Já sim, professor. Rapaz, mas vez por outra eu me deparo com alguém que não viu. Não, eu estou perguntando, eu estou muito feliz, eu estou perguntando porque na minha última turma, que eu dei aula de História do Direito, na UFRN, eu perguntei, eu acho que de, sei lá, umas 50 pessoas, 15 levantaram a mão. E aí, para mim, foi um choque, assim, de realidade muito grande, porque, né, enfim, são Senhor dos Anéis, né? Críticas a gente pode fazer várias à indústria cinematográfica hollywoodiana, mas é um filme de proporções, eu acredito, gigantesca, pela quantidade de Oscars que ganhou, etc. Mas, enfim, por que eu estou falando do Senhor dos Anéis? Obviamente, como uma estratégia para chamar a atenção de vocês, mas também porque o próprio Tolkien, né, ele já afirmou expressamente que quando ele foi desenhar a Terra-média, né, a sua ideia de Terra-média e tudo mais, que vai embasar, sobretudo, as histórias do Senhor dos Anéis e a lenda de Sigurd e Gudrun, ele tomou como base a canção dos Nibelungos, que é justamente um conjunto de poemas, né, lá do século XIII, aproximadamente, de 1200, que conta com 39 aventuras que narram, né, histórias, lendas, mitos, né, que eram comuns, que eram caros aos povos germânicos, né, que viveram nessa época. Então, assim, só para vocês entenderem que a gente consegue relacionar um pouco da história do direito, porque essa é uma fonte do direito, com algo que, de certa forma, eu não estou dizendo que, obviamente, vocês vão pegar lá o livro do Tolkien, ou assistir Seus Anéis, ver o que existe lá, e de lá vocês vão realmente retirar as fontes do direito germânico. Mas vocês podem, né? Professor, aí, por exemplo, então, quando você fala lendas, né, então, vamos dizer, perdoe a pergunta, tá? Mas, vamos dizer, seria a mesma lógica de seguir o direito canônico, ou seja, era uma base que não era, como é que eu posso dizer, objetiva, e sim mais filosófica? Como é que tem uma relação? Lenda e religião? Essa é a minha pergunta. Bom, são duas perspectivas que são possíveis sobre essa sua pergunta, né? Dentro de uma perspectiva, digamos, mais, eu vou dizer hegemônica, vou usar essa expressão que eu gosto bastante, mais dogmática, por assim dizer, eu acho que essa é a expressão mais adequada. A gente não vai conseguir fazer essa relação, porque vai se partir da ideia que quando a gente tinha o direito canônico, especificamente, né, o direito canônico ele emanava diretamente das escrituras, né? Então, para todos os fins do direito canônico, o que estava nas escrituras, o que estava no Antigo e no Novo Testamento, por si só, já se consubstanciava em direito aplicável. E aí, junto com isso, obviamente, a gente vai ver as constituições, as encíclicas e essas questões, mas era uma fonte direta. Nesse caso, especificamente das lendas, dos mitos, das fontes literais, né, elas são fontes que chegam até nós nos dias de hoje e que são narrativas, né, são desenhos daquela sociedade, daqueles agrupamentos, daqueles povos e como eles se comportavam naquela época. Não que o direito daquela... entendi.
elas não são um direito, eu entendi, não é que elas tenham sido usadas para que se formasse um direito a partir daquilo, não, na verdade elas nos dão pistas de como é que funcionava, é mais ou menos isso. Exato, exatamente, entendeu? Tá, entendi. Então, eu acho que essa é a visão que a gente pode tomar como a mais aceitável, porque se eu fosse entrar na segunda visão, a gente tem que entrar numa crítica muito grande de paradigma da ciência, e crítica à ciência moderna, e a forma como os ordenamentos jurídicos vão se construindo, enfim, é uma crítica que eu acho que é muito mais profunda do que o nosso objeto hoje. Então, para o nosso objeto, esse raciocínio que você expôs agora no final, eu acho que é o mais, de certa forma, aceitável, por assim dizer, né? Ou seja, a partir da ideia que eram fontes da própria literatura que nos ajudam a ter um panorama geral. E aí a gente consegue tirar desses contos ou dessas canções, por exemplo, aspectos que existiam, né? Costumes que existiam dentro daquela sociedade, a gente consegue visualizar. É tipo quando, sei lá, existem muitos trabalhos hoje em dia. Vou pegar o exemplo meu, né? Eu escrevi um artigo agora que falava sobre fazer uma crítica ao Estado Democrático de Direito e eu usei como base a obra da Margaret Atwood. Então, e ainda assim, ali eu estou trabalhando com o universo distópico. Mas, quando eu estou analisando o universo do conto da Aya, eu estou ali analisando, olhando para aquele conto que está ali e vendo algumas pistas que ela deixou de como o direito existia dentro daquele universo distópico, entendeu? E aí é basicamente a relação que a gente faria. Deu para entender? Deu sim. Como a aula anterior do professor Morton também, antes da outra sua, que ele também usou, né, a literatura para contextualizar. Entendi. Obrigada. Nada. Entendeu, gente? Então, dá para a gente usar, por exemplo, né, o Senhor dos Anéis, só para vocês entenderem, para chamar um pouco a atenção de vocês, né, já que as fontes literárias germânicas, elas chegam, de certa forma, até os nossos dias contemporâneos. Vocês podem procurar os contos de Nibelungo, mas se vocês não quiserem procurar os contos de Nibelungo, até porque eu acho que vão ser mais difíceis, talvez, de acessar, vocês conseguem ali ter, no Senhor dos Anéis, alguma fonte de inspiração, onde vocês podem tirar algumas coisas bacanas, né? E aí dá para fazer uns estudos legais também, se vocês tiverem interesse. Quem tiver interesse depois, enfim, a gente pode conversar até sobre isso. Além dessas duas fontes, né, nós temos outras duas que são bem interessantes, que são os costumes escandinavos. Por que os costumes escandinavos são interessantes? Porque, lembrem que os escandinavos são aqueles povos que estão ali localizados na região mais ao norte da Europa, né? Então, eles não passaram por um processo de romanização, por assim dizer, né? Eles são mais fiéis, né? Eles têm, de uma maneira mais essencial, digamos assim, como os costumes germânicos existiam na sua origem, porque eles tiveram pouco contato. A ideia, gente, é que é a seguinte: não existe um essencialismo absoluto, né? Você, ou a comunidade que a gente vive, ela é muito fruto do encontro das nossas subjetividades com outras subjetividades. Então, o processo de aproximação dos povos germanos com os romanos, de certa forma, fez com que os costumes eles sofressem algumas modificações. Então, olhar para os costumes escandinavos, de certa forma, é você conseguir olhar para como talvez aqueles costumes dos povos germanos eles existiam na sua origem. E aí a gente tem um exemplo também vastíssimo de fontes primárias onde a gente pode encontrar esses costumes escandinavos. Eu coloquei para vocês a lei de Vestrogoth, a lei de Uppland, a lei do latim, o código de Hafflin. Sabe onde vocês encontram muita coisa legal sobre isso? Tipo, assim, não sobre isso especificamente, mas já pegando o mesmo gancho da provocação anterior, vocês já assistiram Vikings? Outra série, aí já é uma série que eu recomendo para vocês. Já recomendei Roma, estou falando de Seus Anéis, recomendo Vikings, é uma série bem interessante, assim, legal, eu pelo menos gosto. Não assisti até o final, mas até onde eu assisti eu gostei bastante. E se vocês quiserem ler alguma coisa, tem as crônicas saxônicas também. As crônicas saxônicas, aí sim você vai ter um material muito denso, né? Porque existe ali um trabalho de historiografia feito pelo Bernard Cornwell, então, assim, é uma fonte bacana que vocês podem achar. E tem hoje em dia um seriado baseado nas crônicas saxônicas, que é Last Kingdom. Então, aí, ó, já deixei para vocês, para maratonar aí, uma ruma de coisa que vocês podem dar uma olhada, e aí vocês estão estudando, de repente, né? Dando uma olhadinha ali, pegando algumas coisas que vocês podem usar aqui para fins da história do direito. Fica aí de recomendação para vocês, né? Então, nós temos todas essas leis, e em 1260, esses textos eles são compilados sob a denominação de Gragas, né? Gragas, inclusive, para fazer outra contextualização, é um herói de League of Legends, para quem joga League of Legends. Eu não jogo, mas se eu não estou enganado,
é um herói de League of Legends. Fica aí também mais uma contextualização para vocês. E além dos costumes escandinavos, nós temos as leis dos bárbaros, né, que eu prefiro chamar das ditas leis germânicas, né, ou leis dos bárbaros, para quem quiser seguir o que a literatura científica diz sobre o tema, que vão, de certa forma, compilar aí boa parte desses costumes, né, que existiam entre os povos eminentemente ditos como povos germanos, né, os visigodos, os francos e os burgúndios. Essas leis, elas são muito, muito interessantes, porque, de certa forma, essas compilações, né, porque elas vão ali conotar o direito germânico, que já, de certa forma, teve um pouco de contato com o direito romano, né, após as invasões. Então, é uma fonte muito bacana, e algumas delas chegam bastante à modernidade, e algumas delas chegam, inclusive, à idade contemporânea. Então, são fontes interessantes. Se vocês depois tiverem um tempinho, para esse ponto aqui, especificamente, é bacana, vocês podem ir no Google mesmo, bota, tipo, lei sálica, vai no Wikipedia, não tem problema nenhum, desde que coloque o filtro ali do que aparentemente é uma informação de procedência duvidosa, mas só para vocês terem uma noção, não tenho como entrar aqui no mérito de cada um, ainda tenho que falar do direito canônico, eu estou aqui ainda no germânico, mas são leis muito interessantes, a lei rupiária, por exemplo, e a lei sálica também, elas são incríveis em alguns aspectos e elas trazem problemas que atravessam séculos, entendeu? Então, assim, se vocês botarem no Wikipedia ali, vocês vão ter alguns relatos bem interessantes históricos sobre o tema. Se tiverem mais tempo, para dar uma olhada nos artigos também, bacana. Então, entre os francos, a gente tem algumas dessas leis que eu mencionei para vocês, e entre os burgúndios também, dentro dessa mesma faixa histórica, temos uma série de leis, né, que também fazem esse processo de compilação. Compilam aí regras de processo civil, direito civil, no caso das leis entre os francos, direito penal com direito civil e processo, enfim, são leis, assim, muito bacanas de parar e dar uma olhada. Só peço para vocês terem atenção, alguém ligou o microfone para falar? Eu ia fazer um comentário, mas talvez esteja contido nessa sua atenção aí, por isso que eu... Bom, Marcos, se quiser falar, depois eu volto aqui para a atenção e complemento. Não, porque às vezes a gente fala em lei, você destacou bem, achei interessante, você colocou entre aspas, né? Porque talvez para a gente não ter a ideia de que se trata de lei elaborada por um órgão legislativo, como geralmente como a gente tem, né? São compilados, como você falou, de normas costumeiras, né? Normas consuetudinárias. Então, a gente vai ter só modernamente a ideia de uma lei elaborada por um órgão competente e tal, mas acho que ficou bem frisado nessa sua exposição, só para chamar a atenção mais uma vez. Isso. E além disso, gente, quando a gente fala também em código, por exemplo, não sei se está aqui, mas acho que lá na frente eu vou falar um pouco, né? Às vezes a gente encontra assim na literatura científica falando de a codificação do direito canônico, por exemplo. Aí a gente já pensa na ideia do Código Civil bonitinho, sistematizado, princípio ali, lindo, no final. Isso não existe, tá, gente? A codificação que nós temos hoje, a ideia de codificação que nós temos hoje, é uma ideia contemporânea já, né? Assim, já moderna, a gente pode dizer que é moderna, não no sentido da idade moderna, mas no sentido de ser atual, mas é uma ideia que surge na contemporaneidade, assim, no Ocidente, sobretudo com o Código Napoleônico. Matéria para a gente discutir lá na frente, né? Mas toda vez que vocês verem essas menções à lei, a código, não sei o que lá, essa lógica ela ainda não existe. O que existe, no máximo, é a compilação, né? Parte de sistematização, etc., vai vir um pouquinho mais lá na frente. Até aqui, ó, por exemplo, no caso do Edson, do Rei Rotário, ele faz exatamente isso. É o quê? Ele pega, né, de todas essas leis, entre aspas, que a gente está falando, talvez a que faz a maior compilação de todas. Então, ela pega todas essas disposições do direito germânico, que tratam sobre direito penal, direito da família, grifei para vocês, obrigações, direito real, direito processual, e faz toda essa compilação, que, além de tudo, é muito importante, porque ela entra na Itália, né, junto com os lombardos. E aí, quando ela entra na Itália, e no finalzinho do século VI, o que é que ela acontece? Ela encontra o direito romano na sua essência mais pura.
né? E aí é onde surge um dos amadurecimentos talvez mais interessantes do direito.